Pessoal, então olha só, vamos falar de vibrações forçadas sem amortecimento hoje, né? Já estamos... entendi, né? Talvez estejam assistindo a aula gravada, né? Tá, mas bom, cada um sabe do seu, né? Vocês já são adultos, né? O pessoal aí que tá faltando vai ter que... espero que não tenha problema na hora da prova, essa é a minha única preocupação, entendeu? Se conseguir dar conta de ir bem na prova, não tem problema também, né? Claro que perder a aula não é legal, porque o aprendizado todo é aqui, né? Senão de fazer prova por fazer. Para conseguir nota, né? Enfim, cada um sabe do seu. Mas então, pessoal, a gente já falou de vibrações com amortecimento, falamos também já de vibrações sem amortecimento, mas hoje a gente vai fazer uma recapitulada, vamos, né, definir alguns parâmetros que são importantes, porque essa parte ela demanda um pouco de análise tanto de gráficos de oscilação, né, e de fatores envolvendo a propagação da onda, né, durante a vibração, qual eu gostaria de entrar mais em detalhe, né. Então aqui só um apanhado, acho que esses slides vão ajudar bastante vocês, né, na hora de estudar, na hora de fazer a prova, né. Então aqui a gente tem, só para definir, né, quais são os parâmetros que a gente tem estudado, né. São, se tratando de vibrações, a gente tem vibrações livres, que são sem amortecimento e com amortecimento. Então a gente começou lá com vibração envolvendo movimento harmônico, depois movimento harmônico amortecido, né? Ou seja, aqui a gente tem apenas ocorrendo a força sem que estivesse com o termo do amortecimento. Aqui já entra o C, x ponto, né? Que é o fator de amortecimento com a velocidade, né? Depois a gente vem para, agora na última parte, a gente vem falando de vibrações forçadas. Falamos da vibração com amortecimento. Então aqui, reparem que nas vibração livre, indicava que era livre de força externa, tá vendo? Ou seja, era um EDO, né, uma equação diferencial homogênea, facilitava bastante a vida, né? As resoluções são muito mais simples, né, galera? Já aqui, a gente já tem, aliás, aqui na forçada, a gente já tem uma força externa, né? E aqui, no caso, vibração forçada com amortecimento é o que a gente teria aí uma EDO, né, mais complexa, né, que envolve todos os termos possíveis para a gente desenvolver uma equação diferencial. Então, na vibração forçada, o que a gente define, né? Uma pequena introdução aí do que realmente a gente está fazendo, né? Então, existe uma fonte externa adicionando energia no sistema, certo? Isso quer dizer que nós temos, além, né, da força restauradora, né, no movimento, ou mesmo uma energia conservada no próprio sistema, né, ainda vai existir também o efeito de uma força externa, um parâmetro que realmente provoca, né, uma movimentação de natureza de maneira que possa interferir no movimento, vamos dizer assim, de certa maneira harmônico, né, que havia quando o sistema estava oscilando de maneira livre, né? Então é isso que a gente observa, né? Bom, então acho que já que na introdução, bom, enfim, aí a gente possuindo uma força externa, né, definida a partir de parâmetros, né, de F0 sendo de ômega t mais φ, pode ser definido então como F0 como amplitude aqui, né, de oscilação, e com isso a gente observa que sempre, né,
nós vamos ter um sinal de entrada. E essa parte eu não consegui falar, né, até porque não foi possível. Mas seria legal se fosse numa época normal, né, de aula presencial, eu teria feito pelo menos uma aula com você de transformada de Laplace para equações de comportamento vibratório, né? Ela é muito importante, essa parte de transformada de Laplace. Eu até pensei de fazer isso hoje, mas aí, como sendo uma última aula, né, antes da prova, não faz muito sentido. Eu acho que ia botar muitas vezes, ia poder até confundir vocês. Mas vocês já chegaram a ver, Yasmin, transformada de Laplace? João aí, Armani, alguém já viu? Não, né? Na verdade, transformada de Laplace seria para a gente encontrar, assim, porque a transformada de Laplace você pode aplicar. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês rapidinho. Né? Só para exemplificar, galera, com relação aqui, ó, aos sinais de entrada, como eu tinha falado com vocês. Isso aqui é um diagrama, né, que implica justamente na nossa análise lá. Entendeu, Yasmin? Porque para explicar esse diagrama aqui, a gente usa justamente a função de transferência, que envolve transformada de Laplace, tá bom? Só para pontuar, eu estou querendo dizer assim que em algum momento da carreira de vocês, na vida profissional, pode ser que surja esses temas que são bem comuns em engenharia. E aí eu estou querendo dizer assim, né, pelo menos uma vez você viu, tá? Então, por exemplo, quando você tem aqui uma força, né, uma força externa de entrada, de excitação, provoca no sistema, esse sistema é o sistema massa-mola, né, que pode ser amortecido e tal, e provoca uma variável de saída. Então a gente tem, por exemplo, vários tipos de amplitudes, né, vários tipos de sinais, ó, de saída, sendo esses, por exemplo, harmonicamente com monofrequência, um x de t harmônico multifrequência, né, que você tem mais de uma frequência trabalhando ali, e um sistema aleatório, né? Então, de maneira que, em geral, a gente precisa analisar os sinais, né, de oscilação. Então, às vezes, tem que tratar o sinal para tirar o ruído, né? Isso aí é algo bastante comum em laboratório também. A gente tenta aplicar programas, né, utilizar programas para interpretar os sinais, justamente para tirar o ruído, né? Isso aí é bastante, principalmente em sinais elétricos, né, sinais obtidos por detectores e tal, né? E essa excitação harmônica, né, lembra que a gente fazia essa transformação, ó, tá? Aqui a gente fazia essa transformação no qual, né, você tinha um expoente complexo, né, e a gente transformava esse exponencial complexo aqui em uma função, uma identidade trigonométrica complexa, né, no qual a gente combinava, né, as nossas equações de maneira, né, a definir aí a função, uma função chamada harmônica, né, de excitação harmônica. Aqui só uma figura, né, de um sistema, né, definido para análise de excitação harmônica, né, que é uma bomba, né, onde tem a vibração e tudo mais. Eu tinha um vídeo para passar para vocês, deixa eu ver se eu estou com ele aqui. Deixa eu passar aqui rapidinho. Vou ter que ligar o áudio.
ver rapidinho esse vídeo aí, que envolve ressonância. Então é um laboratório, né, envolvendo ressonância, laboratório virtual, né, que mostra alguns experimentos. Esse é um deles. Conseguindo ver, pessoal? Você coloca você tem dois pêndulos, né, com o corpo, né, mesmo comprimento. Se aplicar uma força externa, ó, provoca então a mesma frequência. Ocorre a transmissão de energia, né? Eles entram em ressonância e depois transfere energia de um para outro. E fica oscilando dessa maneira. Consigo ver? Ei, João, não consigo ver? Tá offline, né? Quer que passe de novo? Conseguiu? Colocar de novo então? Tá, vou passar de novo. Conseguiu? Certo, pessoal? Sim, né? Bacana, né? Você viu que ocorre a transmissão de energia, né? Com isso a gente observa essa passar o link para vocês aí, poderem assistir de novo, né? Tem também a ressonância 2, que é bem legal se vocês quiserem ver, que envolve rotação. Bom, então deixa eu só voltar aqui. Então, olha só, algo importante para vocês, obviamente,
né? Alguns modos de excitação e, claro, né, os exemplos, né, envolvendo os principais problemas envolvendo um modo de excitação, né, harmônica, né? Então a gente estava falando dos exemplos de excitação harmônica, né, qual a gente tem a máquina rotativa desbalanceada, né? Então a gente observa, por exemplo, né, se um automóvel trepida, né, a carroceria vibra ou o volante oscila e ele pode estar então desbalanceado. Então, claro, o movimento ele tem que ocorrer de alguma maneira, né, também de maneira vamos dizer, oscilatória, né, no qual provoque uma frequência de oscilação, né, que desencadeia aí, né, uma amplificação, né, dessa vibração, né, no caso de uma carroceria de um carro, ou mesmo diretamente com o volante, né, porque ele está diretamente ligado com a direção, né, no caso a gente sabe bem quando vai balancear o carro, né, que caso ele esteja, né, o que é o balanceamento, né, a roda pode estar, né, com uma vamos dizer assim, pode estar desalinhado no aspecto desalinhado alinhamento é outra coisa, né, mas quero dizer com relação à proporção, né, que a gente pode olhar assim, né, por isso que eles fazem utilizam esse equipamento para balanceamento, né, que você vai colocando então alguns pezinhos aqui em alguns pontos para compensar, né, o efeito, né, que pode ter da roda, né, que a roda ela não é totalmente, ela pode não estar totalmente proporcional com relação, né, a quantidade de massa, né, ou mesmo posso dizer, né, a parte de dentro e a parte de fora da roda, né, ela pode estar de alguma maneira empenada, né, ou tanto que se tiver muito, né, eles pedem para você desempenar a roda, né, isso já aconteceu comigo, sei lá, sua roda não tá legal, a gente vai ter que dar umas marteladas lá, umas pancadas, né, para ver se ela volta ao normal, né, porque nem balancear resolve, né, não seria nem balanceado. Então é isso que a gente observa, né, quando tem então um automóvel, né, ele se desloca na estrada, ele desenvolve então um perfil senoidal, né, justamente porque esse amortecedor, né, nós temos no carro, né, a gente tem amortecedor, tem a mola, tá? E ocorre que aqui também vai ter, né, um amortecimento, aliás um fator, né, elástico envolvendo o pneu, né, com o eixo, né, que liga exatamente a carroceria, né, no caso, né, que apoia então a carroceria, né, com o pneu, né, a roda do carro. Então, nesse caso, a gente sabe que aplicando, né, uma força externa é possível, né, a gente interpretar esse diagrama de forças num determinado para um determinado sistema, né? E isso é representado através dessas funções, que podem ser uma função, uma F0, né, com determinada amplitude e oscilação através da função cosseno,
com base nisso, a gente observa, então, o primeiro caso, que é dado então uma mola, né, uma massa atada por essa mola. Se você aplica aqui, então, como a gente viu na figura, no vídeo, né, se você aplica sem amortecimento, né, não tem nenhum tipo de amortecedor nesse caso. Se você aplica uma força sobre esse sistema, essa vai ser também a equação diferencial, sabendo que a força ela é um F0 de cosseno de ômega t. Tá? E aí a gente sabe que a partir disso é possível resolver a equação diferencial, como a gente já viu, né? Lá utilizando aquela proposta, né, de coeficientes a determinar, né, e tudo mais. E a equação diferencial ela fica com essa cara aqui, né, que é um x2 pontos, né, a gente passa a massa dividindo. Esse termo aqui é o meu ômega, né, quadrado, sabe, né? E aqui o meu F0 sobre M, né, já que a gente passou dividindo tudo, a gente vai chamar de um outro termo também, né, mais pra frente. Então primeiro a gente resolve a equação, lembrando que a gente tem que primeiro resolver a solução da equação homogênea, né? E também temos que achar a solução da equação particular. Primeiro para a homogênea, lembra que a gente resolve e define, né? Já que não existe o termo de amortecimento, lembra que a gente fez na última aula? O lambda é igual a zero, então nós ficamos, ou seja, exponencial de lambda t lambda, né? Como lambda é igual a zero, né? Isso aqui é igual a 1, né? Certo? Então fica exponencial de zero, que é igual a 1, ou seja, a solução, né, é a mesma no caso de movimento livre amortecido, né, para esse primeiro caso da solução homogênea, obviamente, né, porque a gente está pegando a parte homogênea apenas. Tudo bem, pessoal? Até ali? A gente fez isso já, né, Yasmin? João aí, o pessoal que está acompanhando. Né? Então aqui, ó, a gente tem aqui a gente tem o lado homogêneo, né? Que quer dizer, né, que tende a desaparecer quando há amortecimento, e é exatamente a resposta transiente, né, que a gente já vem falando, e aqui representa a resposta permanente, que é estacionária, né, bom, que é a parte, né, que envolve a força externa, a solução da parte não homogênea, que é particular ali. Então lembra, eu tinha falado para vocês, né, acho que Yasmin que estava na última aula, né, que ocorre que em alguns momentos, né, envolvendo essa equação transiente aqui, esse termo transiente, ele tende, né, por um tempo muito longo, né, ele tende a desaparecer, e aí ficando apenas com a parte permanente. Tá vendo aqui, galera? Yasmin, João. Então, essa parte que envolve então o transiente é o que? É justamente no início da oscilação. E após certo tempo, né, tá vendo? Então, tentem pensar com base naquele vídeo que eu mostrei. Então você tem a transferência, né, da energia, né, e com o tempo também essa energia ela se dissipa, né, mas o termo constante ele permanece, né, o termo de oscilação constante. Conseguindo? Então olha aí, agora a solução da particular envolve a parte não homogênea, que é exatamente a gente aplicar então
se eu falei que o meu f, né, é uma função, né, a gente vai utilizar uma proposta, né, a cosseno de ômega t. Então, sendo a cosseno de ômega t, a gente deriva, né, e depois substitui dentro da equação, né, da equação, né, inicial lá, que é a nossa equação diferencial do problema. Então a gente deriva uma vez, fica então derivada de cosseno de ômega t fica menos, né, derivada do cosseno é menos seno, então fica menos a, aí como o argumento é ômega, então fica a ômega seno de ômega t. E a segunda derivada é exatamente, né, derivando agora seno, né, derivada de seno é cosseno, né, permanece o sinal de menos, a ômega quadrado, né, que agora de novo a gente deriva dentro, né, uma regra da cadeia, e fica com a ômega quadrado cosseno de ômega t. Substituindo, né, dentro aqui, ó, m, né, onde é x dois pontos é a, né, ômega quadrado cosseno de ômega t, né, a gente acabou de fazer, tá aqui, mais kx, né, x é a cosseno de ômega t, tá aqui. Então agora basta a gente colocar isso em evidência, né, o cosseno de ômega t em evidência. Ficando em evidência, a gente tem que a amplitude, né, ou melhor, a minha constante A, pelo qual eu propus, né, uma solução particular, vai ser, né, o coeficiente, né, já que o método aqui, né, só para lembrar, né, a gente usa, né, o chamado coeficientes. Eu até passei uns exercícios, agora eu tô lembrando que tem esses exercícios também, né, que eu passei lá no início, envolvendo coeficientes a determinar. EDO. Então, a gente possui agora então uma análise com relação, né, que a gente iguala e observa que o F0, né, é o termo comum, né, para esse cara. Então ficamos com A, né, que é igual a F0, né, a gente passa tudo dividindo, A é igual a F0 sobre K menos ômega quadrado, tá? Tudo bem até aí, pessoal? Tranquilo, né? João. Cadê o Armani? Não vai se manifestar hoje? E aí, Armani, tá acompanhando a aula? Olha lá, hein? Não deixa de aproveitar as explicações. Tudo bem. Continuando, né? Não, João, lá na verdade era um vínculo, né? A gente fala como, na verdade, para que houvesse a transferência da energia de um para outro, a ressonância, porque a ressonância é a transmissão de energia, né? Alguém toca violão aí? Algum de vocês? Vocês tocam algum instrumento? Mas isso pode acontecer via... Não precisa exatamente ter uma haste, né, para ligar os dois. Entendeu, o João? Toca violão? Não. Violão você observa isso aí. Quando você, por exemplo, você vai afinar o violão, né? Eu não toco muita coisa, não, eu engano, né? Na verdade, é aquela coisa, né? Só eu toco violão pra mim mesmo, entendeu? Se eu colocar outra pessoa pra ouvir perto, ela não fica muito tempo, não, entendeu? Toco algumas musiquinhas, né? Mas eu bem arranhado, assim, bem... Só pra dizer, né? Mas eu gosto pra caramba. E aí quando você vai afinar o violão, né? O pessoal aí talvez já deva ter visto alguém afinando. Quando você acha a afinação, porque você costuma afinar, né? Você pega a primeira corda
Aí tem as hastes aqui, né, tal. Você pega no braço do violão e tal, né? Então você aperta num ponto e afina para de baixo, entendeu? Na quinta casa, né? Tem o braço do violão aí, você aperta aqui e aí vai ocorrer o seguinte: à medida que você vai afinando, se elas estiverem afinadas, você observa que a corda de cima provoca uma ressonância na corda de baixo. Você entendeu, João? Então a energia da vibração, né, provoca, né, a oscilação no outro modo de vibração. Porque assim, como essa corda de cima é mais grossa, né? Então, por exemplo, vamos pensar aqui no violão, você tem uma corda, seria mais ou menos essa ideia assim, ó. Você tem que a primeira corda de cima, quando você afina ela, é como se ela tivesse esse tamanho, e a corda de baixo ela é mais longa, né? Porque agora você está apertando nesse ponto. E aí aqui você gera um modo de vibração, só que essa corda aqui ela é mais grossa, né? É um pouco mais grossa. Então essa frequência aqui, com esse modo de vibração, passa a ser idêntico a esse aqui, que é um pouco mais longo, só que essa corda aqui é mais fina. Então a energia dessa vibração aqui passa a ser a mesma dessa, né? E aí com isso, né, essa corda ela vibra também. Então ocorre a transmissão de energia, né? Ou seja, você provoca, né, uma ressonância, chamada ressonância, né? Aí fica bonito, né? Porque você tem nesse caso você tem uma, interessante, né? Fica bonito porque você tem uma amplificação, na verdade o que você está fazendo, a gente vai explicar agora, eu vou explicar agora ali, o Yasmin, é que o seu ômega natural, né, passa a ser igual ao ômega da excitação. Entendeu? Então quando isso é igual, quando eles são iguais, né, você tem que R igual a 1, né, eu vou explicar já, vamos ver se eu consigo, né, estamos chegando a 10 e pouco já, né? Então você tem R igual a 1. Então o pessoal que toca violão não sabe, mas a gente sabe disso, que uma é a frequência natural, né, e a outra é a frequência que foi provocada por você, entendeu? Então você aplicou uma frequência lá, né? Deu o primeiro toque no violão. Esse modo de vibração, né, com essa amplitude e tal, né, pode provocar então uma amplitude, né, uma frequência, né, de excitação, certo? Isso ocorre no balanceamento do carro, entendeu? Ocorre em vários aspectos, né? Quando o carro passa na frente da sua casa, um caminhão passa na frente da sua casa, né, e fazendo aquela barulheira, você percebe às vezes o vidro, né, vibrando, né, o prédio vibrando. Então muitas vezes é porque esse R aqui, né, está se aproximando. O 1 é quando é igual, né, mas ele pode ser 1 ponto alguma coisa, 1.5, e aí ocorre que ele já tem, né, ou seja, uma aproximação da vibração ali. Os modos, né, de vibração estão começando a se aproximar. Então olha só, continuando, a gente acha então o meu coeficiente A, né, a gente vai definir agora ele. Isso, então, exatamente, Yasmin, quando você tem, no viaduto é a mesma ideia. Lembra que teve aquele caso, né, daquela ponte nos Estados Unidos, né? Ali foi porque ocorreu processo de ressonância também, né? Um processo de ressonância, porque coincidiu da velocidade do vento, Tacoma, isso aí,
a velocidade do vento, né, e como era uma ponte estaiada, né, você acabou que, se não me engano, né, a frequência de oscilação da ponte, né, entrou em ressonância com a velocidade entrou em ressonância com a velocidade devido à velocidade do vento, né, durante ali aquele, estava passando por algum problema, né, de alguma ventania, vamos dizer assim, é um vento forte, né, mas mesmo que não seja mesmo um vento tão forte, né, se ocorrer da frequência, né, devido à força do vento provocar uma oscilação e essa oscilação ela ser amplificada, a gente sabe que ocorre um desastre. A gente vai ver isso agora, né? Hoje em dia a gente tem casos, né, de maneiras de se evitar, né, esse tipo de problema, que é exatamente acho que tem um sistema de alerta, né, das pontes, né? Eles conseguem evitar, tiveram que fazer uma série de ajustes, né, porque acho que um dos maiores problemas lá era exatamente a distância que tinha entre um pilar e outro, né, de sustentação da ponte. Ele ficou como se fosse um pêndulo mesmo, né? Foi como se fosse um pêndulo que tivesse... faz essa brincadeira uma hora, coloca um pêndulo na frente de um ventilador, né? Pega lá o ventilador que tem na sua casa, pega aqui uma haste, né? Coloca uma bolinha de isopor, sei lá, né? É um exercício legal um exercício legal para se fazer, né? De experiência de física, né? Coloca aqui um vento passando aqui, né? Aqui uma bolinha de isopor ou uma bolinha de qualquer coisa do tipo, né? Coloca uma fita aqui, qualquer coisa, amarra um pezinho nela, né? Tenta achar a velocidade do ventilador. Eu tinha um ventilador bom aqui em casa, eu acabei doando ele, né? Dei para uma amiga, ele tinha um dimer, né? Uma forma de aumentar a velocidade de rotação, né, do ventilador. E aí seria legal. Aí você coloca o pêndulo aqui e tenta achar a ventania que provoque, né? Porque você observa, dependendo da velocidade, o pêndulo vai vir e vai voltar, né? Vai vir e vai voltar. Tem hora que ele vai ficar, né, nessa velocidade até amplificar, né, a sua amplitude. Você entendeu, Yasmin? É mais ou menos essa ideia, né? Acho que é uma boa. Eu vou tentar pensar num experimento aí mais pra frente para eu fazer com os meus alunos, né, em laboratório de física. Mas aí tem que ter. Eu sei que no laboratório de física da FAM tem um pêndulo bacana, daria para fazer. Né, mas aí acho que aí tem um pêndulo de chumbo, aí tem que ter um ventilador bastante razoável, né? Tem que ter um tufão, na verdade, para fazer ele oscilar. Mas seria bacana. Vamos ver se eu, voltando às aulas, né? Se eu estiver no laboratório, eu vou ver se eu penso em alguma coisa. Fazer uns videozinhos e postar. Se tiver de bobeira em casa, é uma boa. Bom, então olha só, galera. É bem interessante. Para vibrações, então, para a área de vocês. Eu lembro que, só uma coisa aí, né, pra galera, para vocês que estão empenhados aí, pessoal. Um professor de física meu, ele fez doutorado aqui na USP também, né? Aí ele dava aula pra gente, lá na UFS, né, lá no Espírito Santo, né, eu fiz lá. Aí ele falando assim, pô, ele fez doutorado ali no Instituto de Física da USP. Ele, eu lembro que a Mercedes-Benz estava com um programa de trainee e precisava de alguém com... Trainee não, né? Era um projeto de um laboratório de vibrações mecânicas para resolver problema de vibração na carroceria dos caminhões.
Aí dizer que fez todo o processo, né? Ficou entre os primeiros e não pegou a vaga porque ele queria ser pesquisador de física, ser um pesquisador na área de física lá, ser professor mesmo, né, de universidade, né? Aí eu lembro que quando ele dava aula pra gente, pô, que arrependimento. Se tivesse mais juízo na época, eu teria ido pra Mercedes trabalhar com um laboratório de vibração, que era mais negócio. Essas universidades entrando em greve, não tem verba pra nada, nem papel higiênico tem no banheiro, né? Ria bastante isso. Mas é a vida. Mas fique esperto, hein? Sempre tem esse laboratório de vibração, é um negócio muito importante, viu, Yasmin? Toda a indústria envolvendo máquinas, né? Máquinas pesadas principalmente, precisa de um laboratório de especialista na área de vibração, né? Muito bem, então olha aí. Tá bom, João, beleza. Não menospreza minha área também, né, meu? Sem professor, o professor sofre, mas tem seus momentos de glória, entendeu? E não é depois da prova não, viu? Né? Não é disso que eu tô falando. Não é disso que eu tô falando. Eu tô falando um momento de glória, assim, o aluno aprender, pô, tá vendo? O aluno, um de vocês virar um diretor lá da Mercedes-Benz, na área de vibrações, né? Virar CEO da Mitsubishi. É isso aí. Exatamente. Muito bom. Então, galera, vamos, senão acho que não vai dar tempo, né? Tem bastante slide. Então, olha só, aqui nosso primeiro termo é o termo transiente, né? Que é a parte homogênea. E aqui é nosso termo estacionário. Agora a gente definiu quem que é a nossa amplitude envolvendo a força externa, né? Que é a parte estacionária, né? No qual a gente agora vai utilizar as condições iniciais, tá? Então, para as condições iniciais, a gente utiliza, né, x de 0 igual a x0, x ponto de 0 igual a x ponto de 0, tá? Então, aqui é como se tivesse velocidade em posição 0, posição em t igual a 0 igual a x0, e a velocidade, né, no t igual a 0 igual a v0, vamos dizer assim, né? Só para clarear um pouco a mente, seria mais ou menos isso aqui, né? Seria v, que é a velocidade, né, de oscilação de v0. Tem essa ideia, tudo bem? E aqui, né, seria a posição 0 igual a x0, no t igual a 0 igual a x0. Então, a gente tem que, para isso, né, a gente chega aplicando, né, as condições iniciais, ó. Então, se x de 0, né, em t igual a 0 é x0, aplica aqui, né, seno de 0 é 0, cosseno de 0 é igual a 1, né, e cosseno de 0 é igual a 1. Bem? Então, vou ficar com x de 0, aliás, x0, aqui, né, de A2 mais, né, F0 sobre K menos ômega quadrado. Tudo bem? Esse, então, aí a gente define quem que é A2, porque observe que a gente chegou na equação lá, ó, na equação geral, a gente precisa definir quem que é A1, né, e quem que é A2. Não é verdade? Faltou, é o C1 e C2 lá que a gente fazia nas nossas questões, né, galera? Que agora estamos usando o A, né? Tá bom? Então, beleza. Aí, aplicando, a gente já descobrimos quem que é A2. Agora vamos descobrir quem que é A1. A1, agora a gente tem que derivar esse cara, né? Então, derivando a equação geral aqui, nós vamos ficar com ômega n, né? Que a frequência, tá vendo? Tem a diferença, né? Ó.
Essa aqui é o ômega n, é a frequência natural. Esse ômega aqui é a frequência envolvendo a força externa, viu, pessoal? Tá bom, Yasmin e João? Nesse caso aqui, a gente considera que isso aqui é uma frequência, né, da excitação, né, que a gente diz. É aquilo que eu falei lá do violão. Tem uma frequência que você provocou, né, e a frequência que é gerada pela frequência que você provocou, que é a frequência natural. Isso, são diferentes. Beleza. E aí então, olha só, você derivou cosseno, derivou seno, né, fica... Isso, derivou seno, fica ômega n a1, cosseno de n. A2 você já sabe quem que é, né? Mas a gente manteve ele aqui, né, porque eu acho que aqui é meio... a gente sabe que isso aqui vai ser zero, porque olha só, repara, derivamos esse cara, fica todo esse termo, ômega n, né, aqui derivada de cosseno é menos ômega n, a2, seno de ômega t. E aqui derivada de cosseno é menos, né, muda o sinal também, fica menos f0 sobre k menos m ômega quadrado, seno de ômega t, ou seja, como é zero, x ponto zero, né, esse x, então t igual a zero, seno de zero é zero, seno de zero é zero, cosseno de zero é 1. Ou seja, x de zero, x ponto de zero, que é v0, está aqui, que é x ponto, né, de zero, está aqui, né, x ponto de zero, vai ser igual a ômega n vezes a 1. Quem que é a 1 então? X ponto, né, x ponto 0 sobre ômega n. Tá bom. Substituindo tudo. Só um minutinho. Então, substituindo tudo, né? A1 e A2, agora a gente já sabe quem que é. Tá certo? Vamos ficar com x ponto de 0 sobre x ponto 0 sobre ômega n, seno de ômega t, mais A2, que é x0 menos f de 0 mais só um minutinho, deixa eu ver aqui uma coisa. Ah tá, aqui é porque A, né, a gente passa para o outro lado, isso aí. Isso, então fica menos aqui, era mais. É menos, tá certo. Tudo bem? Então fica menos f de 0k menos ômega quadrado. Então aqui já temos A2 e aqui nós temos o termo. E aí a gente repara, galera, que a gente vai ficar com termos, né, repetidos aqui, né, aqui dentro. E de maneira que a gente tem aí, então uma certa possibilidade de mudar, né, e vamos dizer assim, podemos, né, compreender melhor aplicando aqui essa modificação. A gente divide todos esses termos aqui por m, então vai ficar f0 dividido por m, né, porque a gente tem que fazer em cima e embaixo. Então aplicando fica f de 0 sobre m, k dividido por m, m quadrado sobre m quadrado vezes ômega quadrado dividido por m, vai cortar, né? Então aqui corta. E quem que é k sobre m? K sobre m, e aqui também é a mesma coisa, né? M, aqui fica dividido por m, aqui também. Certo? Então quem que é? Exatamente, né? A gente teria exatamente, né, o ômega natural, né, a frequência natural. K sobre m é exatamente esse termo, né, o mesmo
que é o ômega n, K sobre N. Ok, então agora a gente vai ter, né, F0 sobre M, que é igual a ômega quadrado de N menos ômega. E aqui também, F0M sobre F ômega quadrado N menos ômega. Então com isso, galera, ó, quando a gente tem então para máxima amplitude, né, se a gente divide então a gente observa o seguinte, se a gente divide, né, esse termo dividido pela constante, né, elástica, essa amplitude vai ser então F0 sobre K, né, sendo que, claro, você tem que dividir tudo, né, então vai dividir esse termo, né, por K, tal, esse aqui também vai ficar 1, né, aqui também, ficando então com 1 menos M sobre K. M sobre K, lembrando que o ômega quadrado, ele é K sobre M, né? K sobre M. Ou seja, se a gente inverter, né? Então, 1 sobre ômega quadrado é o mesmo que M sobre K. Verdade? Passa esse cara aqui multiplicando, inverte tudo, né? M sobre K, certo? Então, M sobre K é 1 sobre ômega quadrado, que é o natural, né? Podemos confundir. Tudo bem até aí? Então, para a gente determinar então, essa amplitude com base na minha frequência, né, a gente pode também interpretar dessa maneira. A amplitude, né, com relação à frequência natural, agora a gente pode fazer aqui esse F0 de K, né, ele então vai ser, né, seria essa força inicial, né, dividido pela constante K, que eu vou chamar de θ, e com isso a gente, e essa parte do ômega n, né, a gente encontrou fazendo essa relação aqui, que é exatamente do frequência natural. Então esse termo também é muito importante, porque agora a gente chama nessas duas constantes aqui de θ, né, porque aqui é uma amplitude inicial, né, dividido pela constante, de constante elástica. Então aqui, o que eu quero dizer com esse termo, pessoal? Que observa, ó, que quando eu faço, se eu tiver, o pessoal deve estar pensando para que a gente está fazendo tanta coisa assim. Observa aqui que se eu faço ômega e ômega n iguais, certo, Yasmin? Então, quando o ômega se aproximar de ômega n, vai ficar 1, né? Ômega dividido por ômega dá 1. 1 menos 1 dá 0. E aí esse termo aqui vai para infinito, né? Ou seja, a amplitude ela vai ser máxima. Tudo bem, João? O João saiu. Oi, pessoal, tá ouvindo? Beleza. Tá bom? É só pra gente... Aqui a gente define esses termos, né? Porque aqui é uma constante, f de 0 sobre k. Então aqui é a maneira, vamos dizer assim, mais simples de interpretar. Porque se esses dois começam a se aproximar,
E aí aquilo que eu falei do ventilador, né? Quando essas frequências elas se tornam próximas, né? Você tem que a oscilação é máxima, né? Beleza? Aliás, amplitude é máxima, né? Falei frequência, amplitude é máxima. Aí a gente vai definir esse cara. Então, o A sobre θ0 representa a razão entre amplitude dinâmica, né, e amplitude estática do movimento. Porque essa amplitude estática ela foi dada devido à primeira oscilação, né? O primeiro fator, né, de oscilação, né? Então a gente considera que a amplitude ela vai depender do ômega, mas para que você determine a amplitude dinâmica, né? E aí o fator de ampliação, que pode ser chamado tanto de fator de amplificação ou fator de ampliação ou coeficiente de amplitude, ele vai ser dado então como A dividido por θ0, né, que é essa razão, né, entre a amplitude dinâmica e a amplitude estática. Qual termo tende a zero? Esse aqui, né? Esse termo de baixo. Se aqui for zero, vai ficar 1 sobre 0, né? Entendeu? 1 menos 1 dá 0, né? 1 dividido por 0 é infinito. Isso. Não, na verdade aqui... Não, aqui não, aqui a gente está chamando a amplitude dividido por θ0, né, de no fator de amplificação, só isso. E aí você sabe que o A sobre θ0 é igual a esse cara aqui. Entendeu? Eu só estou definindo esse agora, no próximo slide ali. Entendeu? Ele continua sendo. Aqui eu só estou falando para a gente interpretar, mas a gente vai fazer essa interpretação. Na verdade, acho que eu vou até apagar isso, que eu vou fazer depois. Então esse termo aqui, né, vai ser chamado de FA, fator de amplificação ou fator de ampliação. Tudo bem? Olha aí, então, aí aquele termo lá, né, que é o ômega sobre ômega n, que vem aqui do FA, né, do fator de amplificação, ele pode ser chamado de R, tá? Sendo então, né, que esse R, né, eu falei, se ele for igual a 1, tá vendo aqui? Então se você chama esse cara aqui de R, né, se o R for igual a 1, esse termo aqui vai para o infinito, tá bom? Então só simplificando a forma de enxergar isso aí. Então é o seguinte, quando a gente tem o A, né, sobre θ0, que é a razão da amplitude dinâmica sobre a amplitude estática, se o R, tá vendo que o R tá aqui dentro, ou seja, se ele é menor, tá vendo? Se ele é menor que 1, né? Se ele é menor que 1, a amplitude está nessa faixa aqui, entre 1, né, e 3. Agora, se ele se aproximar de 1, aí você tem um comportamento assintótico, tá vendo? E ele vai para o infinito. Se ele passa, se esse valor de R for, ou seja, né, a gente vai ver isso, né, se o ômega Oi. Voltou? Voltou, né? Então olha só, espaço da frequência. Então observe o seguinte, se tivesse um ômega aqui, né, igual a
ômega de excitação e a frequência natural igual a 2, né, dá meio, né, 0,5. Nossa, tá muito ruim, hein? Eita, internet. Então, o que a gente observa? A gente observa que a gente vai ter então, tá vendo? Se a gente tiver um R igual a 0,5, a gente vai estar aqui no meio, né? Oi, tá oscilando muito, pessoal? Tá cortando, é? Tá, é porque tá dando muita oscilação mesmo. Novamente, falando de oscilação, né? Enfim. Engraçado que o sinal tá ótimo aqui. Meu sinal de internet tá bom. Tá melhor do que o normal. Bom, tá certo, então olha só, a gente em plena aula de oscilações aí, pra variar, você vê como é que a gente, como esse termo ele é comum, né? E quando a gente tem então, pessoal, então olha aqui, quando você pensa em um ômega de excitação menor, né, do que ômega n, a gente está falando desse caso aqui, né? Tá bom? De um R. E quando a gente tem que o ômega de excitação é maior do que o ômega natural, né, da frequência natural, a gente tem esse caso, né? Ou seja, se a gente tiver, né, ômega igual a 2 e ômega n igual a 1, né? A gente vai ter que a amplitude, né? Tá vendo? A amplitude vai ser próxima de zero aqui, tá vendo? Né? Ou seja, se o ômega da excitação for muito grande, a frequência é muito maior do que a frequência natural, né? A amplitude também vai ser zero, tá? Então olha só, entre 0 e 1, né, entre 0 e 1 você tem esse comportamento. Comportamento tranquilo, né? Aqui repare que é entre 0 e 1, não é entre 0, R entre 0 e menor que 1, né? Não é menor ou igual a 1. Não pode ser igual, né, nesse caso, né? Então nesse caso o comportamento é oscilatório. E você observa que x, que a solução particular está em fase, né, com a função f de t, né? No caso 2, quando r é maior que 1, certo? A gente observa que, como r é maior que 1, a solução particular ela está fora de fase, né, em oposição à função f de t. Por isso que ela se aproxima de zero, tá vendo? Elas vão estar fora de fase. Muito bem, então, nesse caso, para a situação de R maior que 1. Então a resposta permanente vai ser, né, menos A cosseno de ômega t. Onde A é essa amplitude, né, que a gente tem estudado aí, que é o A, né? Lembrando, né, que esse é o termo aqui. E aquilo que a gente falou, né, galera, a gente, quando tem um R igual a 1, a amplitude vai para o infinito, né, Esmin? A gente falou isso na última aula. Aqui eu preferi, então, a gente fazer uma aula para deixar isso bem claro. É que quando a gente tem um R igual a 1, observe que você tem um comportamento assintótico aqui, né? Tem uma assíntota que vai para infinito a amplitude, ou seja, né, aquilo que você falou aí da ponte, né, ou casos de um prédio, né, que entra em frequência aí com um caminhão que passa na rua, né, o prédio, se não tiver uma estrutura boa, ele cai, né? Então, sendo que a amplitude vai ser quem? Né?
θ0, que é a amplitude estática, né, que é esse cara aqui, vezes a frequência natural, né, vezes t, né, seno de ômega nt. É a resposta na ressonância, né, quando a gente tem esse cara. Isso porque, né, perceba que lá, se a gente substituir, na equação, acho que eu tenho a equação lá na frente, mas vou voltar aqui para ver. Tá certo? Ó, se eu faço esse termo aqui, tá vendo? Se esses termos forem iguais, isso aqui vai para infinito, né? Aliás, isso vai para infinito. Esse termo vai para infinito. Né? A gente fica só com esse termo aqui. Opa, ok, zero, mas é infinito, né? Isso vai para infinito, isso vai para infinito. E quando o t é muito grande, né, obviamente, né? Para o início aqui você tem um período de oscilação, né, natural, né? Muito bem, então olha só. Aí tem um exercício, galera, aqui, ó. Acho que dá tempo de fazer rapidinho. Tem outros, né? Não vai dar tempo de... Tá ouvindo? Ah, tá, Yasmin, foi mal. Voltou agora? Melhorou? Qual que você quer? Esse aqui? Voltou aí, galera? Oi. Vou finalizar então, né? Só terminar essa explicação aí para Yasmin. Era esse aqui, Yasmin? Que você queria? Da ressonância ou o anterior? Isso, né? Não, observa o seguinte. Quando a gente tem o R igual a 1, você tem comportamento assintótico. Lembra em cálculo, né, a gente via esse comportamento assintótico. Ou seja, quando o limite, né? No limite do... Quando R tende a 1, A vai para infinito. A amplitude vai para infinito, né? Então é no limite, né? Próximo, porque vamos pensar assim, né? Pode até existir o R igual a 1, mas o A não existe, entendeu? Porque ele explode, né? Vamos dizer assim, é aquela questão de limite. Não sei se você lembra lá em cálculo 1, né? Porque infinito, teoricamente, né, ele não é um número, né? Ele é uma circunstância matemática. Então ele vai para um valor absurdo, né? Um valor muito alto. Então nesse caso,
a gente entende que ocorre uma ressonância, porque ocorreu, né, uma amplificação, né, do sinal devido a essa soma, né, abrupta das amplitudes, né? E o termo então do movimento ele tem esse valor, né, que ele é representado a partir do x de t, sabendo que um t igual um t muito grande, né, o x de t aqui também vai ser infinito, né? Ele cresce absurdamente. Ou seja, isso aqui, para um t muito grande, ele vai ser uma oscilação muito alta. Tá bom? Basicamente isso. Ah, você quer saber o... Sim, é possível. É possível e eu acho que nem precisa. Se você quiser determinar esse cara, né, você pode... Deixa eu ver um pouquinho, peraí. Você pode, por exemplo, escolher um T, né, definido, por exemplo, nas primeiras frequências, como sendo, por exemplo, π, né, π sobre 2. Aliás, π sobre 2 não, porque é π sobre 2, né, para seno, porque você teria um seno máximo, né? E aí bem nessa posição aqui você identifica qual que é o seu, né, por exemplo, qual a sua posição e define quem que é o valor dessa, né, no caso, esse pontilhado ali. É possível você determinar exatamente aqui, né? Você pega, por exemplo, dois pontos, né? Aqui e aqui, é verdade. Pega aqui então, aqui por exemplo, π, aqui é 2π e tal, entendeu? E aí você tira, né, a partir desses pontos aqui para esse aqui, né, esse intervalo e esse intervalo. Aqui seria seu ΔX, né, aqui seu ΔT. E aí você acharia aqui o ângulo. Também. Você pode achar, né? Fazer uma regrinha. Interessante. Boa observação. Então, pessoal, para finalizar, tem esse probleminha aí que está resolvido. Acho que eu coloquei 2 exercícios, né? Vou fazer só um. E na semana que vem a gente termina fazendo mais exercícios, né? Tem bastante para semana que vem, já vou deixar pronto. Só para mostrar para vocês. Então, olha só, determine a resposta do sistema considerado, né, considerando os seguintes dados. Imagine então um problema com uma massa, né, igual a 10 kg. Existe uma mola, né, um sistema com uma massa mola. Em x igual a x0 é igual a 0 e a velocidade 0, né, a v0 para esse sistema é igual a 0,2 metros por segundo. A força que está atuando é de 23 newtons. E observa agora aí, né, galera, o nosso ômega n é igual a 2. Né? Tá? Então R maior que 1. Né? R maior que 1. Então já tem lá a gente já consegue definir algumas coisas, né? Lembrando aqui, ó, para R maior que 1, né? Vamos ver aqui, ó. Tem essa expressão, né? Resposta permanente. Muito bem. Então essa aqui é a expressão, né, geral, tá bom? Expressão geral. E substituindo agora as informações, como é que a gente vai ficar? Então a gente sabe que através da informação, né, da velocidade x, que é x, né, que a gente tem v0 é a mesma coisa que x', né, 0, que é igual a 0,2 metros por segundo,
ômega n a gente define sabendo que a massa, né, é 10 e a constante da mola é 1000, né, nós sabemos que ômega n, ou seja, a frequência natural é raiz de k sobre m, que é 10 radisegundos. Né? Então a gente define que essa relação entre a velocidade com a frequência natural é que define esse termo, né, x de 0, x ponto aqui, né, deixa eu pegar certinho. Então vamos começar definindo algumas coisas, né. Esse termo aqui a gente tem, né, vamos definir, né, do meu sistema. Também podemos definir o f de 0 sobre m, né, porque a gente sabe quem que é a força, né, quem é a massa, sabemos quem é x0, sabemos quem é a frequência natural, né. Agora a gente sabe também quem que é a frequência de excitação, né, porque ela tem aqui a proporcionalidade, e o ômega n é 0,2, é 10 radisegundos, certo? Então definimos aqui, né, a frequência natural, ou seja, a frequência de excitação é 2 vezes a frequência natural, que é 20 radisegundos. A força sobre a massa, né, que é o F0, né, que são esses termos daqui, é 23 sobre 10 kg, que é 2,3 Newton-kg. E o F0, né, ou seja, o F de 0 sobre m dividido pelas frequências, né, frequência natural menos o ômega de excitação, vai ser exatamente menos 8 vezes 10 a menos 3 metros. Bem, substituindo tudo, galera, ó, x de 0, a velocidade, né, x.0 dividido pela ômega natural é 0,2, seno de ômega, quem que é ômega? É ômega n, né, 10 vezes t menos esse termo todo aqui é 8, 10 a menos 3, né, ou 0,008 metros, né, tá aqui, e é negativo, então é menos. Cosseno de 10t, que é cosseno de ômega n, vezes, né, aliás, mais aqui, por que ficou mais, né, era menos ali, né. Aqui era para ser menos, né, menos, né, 8, 10 a menos 3, cosseno de 20t. O resultado, entendi. É porque aqui é mais, então fica mais com... Ué, pera. Então tá invertido, né? Ah, sim. Não, aqui é cosseno de 10t, ó, que é o ômega n. Aqui era para estar mais, e aqui era para estar menos. Tá invertido. Tá bom? Então esse aqui é o meu, né, a resposta do meu sistema, né, ou seja, a equação do movimento do meu sistema. Tá bom? Ainda teria que falar de batimento, né? Nossa, esqueci, não vai dar para falar não, pessoal. Vamos deixar, dependendo da semana que vem eu dou um rápido falo um pouquinho, né, a respeito, né, e a gente vai para os exercícios, tá bom? Galera, é basicamente isso, né? Temos outros exercícios ali para fazer, e aí eu vou passei para vocês, deixa eu parar aqui a gravação.